Muito boa tarde. Meu nome é Amadeu Gouveia, um cidadão angolano. Me dirijo ao Sr. Presidente da República de Angola, chefe de Estado da República de Angola, que através de Vossa Excelência endereço uma mensagem dirigida a todos os chefes de Estado africanos, seja no continente como na diáspora, dentro de um contexto específico em que nos encontramos a nível internacional, um conflito caracterizado por uma guerra geopolítica euroasiática entre o Ocidente versus ou contra o Oriente, com um massacre à Ucrânia. E a nível interno, no contexto africano, Angola, um dos países africanos do subsaara, mergulha-se numa pobreza extrema, miséria, discriminações e morte excessiva. Aqui, daí tudo isso daria o nome de a devastação do africano. Então, estamos entre uma guerra geopolítica entre o Ocidente e o Oriente e uma devastação do africano que já é um status quo que traz o africano por séculos. Tudo isso como um filme, e todo filme tem que ter um fim. O objetivo dessa mensagem é precisamente a paz mundial para a transformação do africano. Pelo que é para a libertação do africano, da ordem mundial estabelecida para a devastação do seu povo. Portanto, teremos como primeira parte da sessão apresentar a ordem mundial estabelecida para a devastação do africano. Quem guia tudo é o Eterno. E ele diz: eu faço a paz e eu crio a inimizade. Em Edém, ele diz: porém inimizade é entre ti, referindo-se à serpente, e a mulher, entre a tua descendência, portanto a descendência da serpente, e a dela. Em síntese, é uma confrontação secular de milênios entre Satanás, denominado o príncipe deste mundo, com todos os reinos, todas as potências desse mundo, versus Israel e o Messias, que é a descendência da mulher. O príncipe da paz, o Messias, é a descendência ou a herança da mulher. Que é Israel? Israel se tem que reconhecer sobre um conceito que o Eterno diz: o meu pacto, estabelecido com Abraão nos seguintes termos. O Eterno lhe corresponde fazer hiperfecundo o seu povo, fazê-lo uma multidão de nações a partir de Abraão. E, por parte de Israel, Abraão e sua descendência lhe corresponde obedecer o seu pacto. E esse pacto, diz o Eterno, a apostectomia entre vós é o sinal do meu pacto para sempre. Que é a apostectomia? A apostectomia é o procedimento médico, quirúrgico, para fazer a circuncisão. Portanto, essa circuncisão no seio do povo de Israel é o sinal do seu pacto para sempre.
e há riquezas para Israel, seriam como sinal de confirmar ou ratificar o seu pacto com Israel. Portanto, as riquezas para Israel estão relacionadas com a confirmação do seu pacto. E este Israel, portanto, em função desse pacto, está consagrado para um povo consagrado para canto de adoração e louvor ao Altíssimo, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, todo mundo. Porém, Israel, constituída por 13 tribos, o que o Eterno diz, o meu pacto, simplesmente foi estabelecido com as 13 tribos de Israel, que estão aí descritas: Rubem, Simeão, Dan, Gad, Levi, Asher, Judá, Naftali, Zebulun, Menashe, Efraim, Issacar e Benjamim. Destas 13 tribos, destaquemos duas, a de Levi e a de Efraim. Tem peculiaridades especiais no seio desse povo. Levi, sobretudo a linhagem de Arão, chamada Coanim, foi apertado para levar os nomes dos filhos de Israel sobre seu coração no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante do Altíssimo. É precisamente a obra da expiação do pecado. É a função que tinha esses Coanim. E pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Portanto, esses Coanim, de levitas, está apertada, especializada para a mediação entre o eterno e o penitente, para o perdão e a restauração do homem. E a outra tribo, Efraim, então você vê conhecido como Rosh. O que é Rosh? Rosh é a linhagem biológica com a primogenitura do Altíssimo, na qual veio a ser engendrado o Messias, o primogênito de toda a criatura, desde Adão, Set, Lameque, Noé ou Noé, Shem, Abrão, Isaac, Jacob, José e por último Efraim. De tal maneira que o Eterno, no seio de Israel, diz: eu sou pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. E a virtude que tem essas duas tribos, Levi, por ter Coanim, por ter mediadores entre o Eterno e o homem, Israel é denominado, é conhecido como o reino de mediadores entre o Eterno e o mundo, e o ser humano. E porque Efraim é o primogênito no seio de Israel, então Israel é conhecido, é estabelecido como mediador entre o Ocidente versus o Oriente. Está estabelecido, Efraim está estabelecido com vocação de ser mediador entre o Ocidente e o Oriente nos seus diferentes. Portanto, há uma advertência com chamada de atenção a Efraim, que é o Rosh, ou o primogênito do Altíssimo, dizendo, no caso em que Israel estivesse em pecado, se desviasse dos caminhos, se desviasse do pacto, atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós, Israel, entre todas as famílias da terra,
Por isso, eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Então, quando houver esse castigo, quando o tempo de castigar a Israel, então Efraim será devastado no dia ou no tempo de castigo. Vai ser mais duro para Efraim. Você vai ressentir mais com Efraim. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que sucederá. Assim está estabelecido. Uma pergunta. Então, se, porque Efraim é o primogênito de Israel, e com isso Israel torna-se um mediador, é estabelecido como mediador entre o Ocidente versus o Oriente nos seus conflitos, onde está Israel, as 13 tribos, o mediador do Eterno para pacificar, para a paz e reconciliação entre o Oriente e o Ocidente, nesta guerra geopolítica euroasiática atual. Onde está Israel? Israel das 13 tribos diz que os israelitas estão dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu. Bem, perguntemos se estão dispersos pelo menos um representante de Israel, alguém que represente Israel? Sim. Representante de Israel? Sim. O reino de Israel é representado pela tribo de Efraim. Perfeito? Procuremos então onde está Efraim, para que possa mediar, representante de Israel, para que possa mediar nesta guerra geopolítica que está presente hoje. É um problema. Houve um tempo depois do reinado de Salomão, houve uma bifurcação, uma divisão de Israel em duas nações. A casa de Israel, com a capital em Samaria, que ocupou a região atribuída a 10 tribos, onde a realeza estava a cargo da tribo de Efraim. Aí saíam os reis. E a outra nação, chamada de Judá, com a capital em Jerusalém, no território de 2 tribos, de Judá e Benjamim. E os reis, a realeza, era atribuída à tribo de Judá, ou Judá. No lado da casa de Israel, onde Efraim ostentava a realeza, quando falava a Efraim, havia tremor, todos o respeitavam. Ele era exaltado em Israel. Mas, esse mas, é que depois que Roboão fortaleceu sua realeza e conseguiu estabelecer o seu reino, desprezou a Torá, o livro escrito por Moisés, segundo o ditado das instruções do Eterno, a lei do Altíssimo. A desprezou. E todo Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Atenção, chefes de Estado. Determinam conduta que todo o povo segue. O povo atua tal qual o chefe de Estado. Então Efraim tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal. Anos depois, Judá também caiu, imitou. É assim que essas duas nações de Israel, a casa de Israel e a casa de Judá, cairão em idolatria, na idolatria, neste mal. O Eterno pergunta: que vos farei, ó Efraim? Que vos farei, ó Judá? Assim fora o caminho escolhido por eles diante de mim.
Então derramei todo o furor do meu ciúme sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com sua idolatria e seus ídolos. Derramou fúria. E lembremos que, quando houver castigo, diz: eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. E prometeu que, então, Efraim será devastado no dia do castigo. E como vai castigar? Ele diz: eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos homens. Nada de castigos milagrosos, misteriosos. Com o castigo dos homens, aplicado por intermédio de homens, isto é, o Eterno, para aplicar castigo do seu povo. Estabelece uma ordem mundial na qual Efraim será devastado. Uma ordem mundial na qual Efraim será oprimido e triturado pelo juízo, por quanto preferiu seguir ídolos inúteis. Eis que serei, diz o Eterno, eis que serei como uma traça de vida na vida do povo de Efraim. E serei como um leão feroz contra Efraim. Eu os farei em pedaços e me retirarei. Eu os tomarei sem que ninguém possa livrá-los. Ninguém vai poder livrar Efraim. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que sucederá. E como foi isso? Lá para o ano 722, invadiu a Síria, o Império da Síria, invadiu Israel, a casa de Israel, e houve uma deportação. E, no caso de Efraim, porque te prostituíste afastando do teu Criador, os de Efraim voltarão, serão deportados para Mitzraim. Então, vamos, os de Efraim em Mitzraim. E lá não farão ao Eterno libações de vinho, não renderão culto ao Eterno, nem oferecerão sacrifícios em sua honra. Isto é, Efraim deportado a Mitzraim, aí estarão excluídos de prestar culto ao Eterno. Que problema grande, né? Formado para canto da adoração e louvor ao Altíssimo, agora está excluído do culto ao Eterno. A quem vai adorar? Com esse dom de canto e adoração. Ali adorarás a deuses alheios, os quais os teus antepassados nunca conheceram. Portanto, entregados a prestar culto a deuses alheios. Onde é isso? Mitzraim, onde foram enviados os de Efraim, a tribo de Efraim. Mitzraim é a região que constitui a bacia hidrográfica do rio Nilo, desde o Alto Egito até aí, pertinho, nas regiões de Ruanda, Etiópia. E desde aí, com o tempo, com as migrações, sobretudo a primeira migração ao sul do continente, uma segunda migração, conhecidas migrações de Bantu, Efraim veio ocupar essa região da África subsaariana. As letras A, B, C são as variações da linguagem Bantu.
das línguas bantus. Estamos dizendo que o africano subsaariano é a tribo de Efraim. E como diz Isaías, gente alta de pele brunida. Portanto, o africano é quem o Eterno diz: minhas palavras estão nele, no ADN. As palavras do ADN, as palavras do Eterno estão no ADN do africano. Ele diz, o africano, ou Efraim, daqui adiante, Efraim ou africano é o mesmo, serão sinônimos. Diz, é o meu primogênito, o Rosh. E o africano é o representante de Israel. Portanto, o representante do mediador do Eterno entre o Ocidente e o Oriente. O africano ostenta a realeza da casa de Israel. O africano está criado para canto de adoração e louvor ao Altíssimo. Com essa vocação, o africano ostenta a postectomia, ou a circuncisão, como marca do meu pacto para sempre, diz o Eterno. Então, se o africano é o representante de Israel, mediador do Eterno entre o Ocidente e o Oriente, por que hoje o africano não faz a mediação nessa guerra euroasiática entre o Ocidente e o Oriente? Aqui, uma mensagem para todo líder africano. Diz o Eterno: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisoteado pelos gentiles. Repito, lançado fora da presença do Eterno e pisoteado ou dominado pelos gentiles. Por quê? A ordem mundial na qual Efraim será devastado, será estabelecido, é precisamente a ordem mundial na qual o africano é pisoteado, é dominado, desde a escravatura, colonialismo, até hoje, até a essa data, com a devastação do africano. Por quê? Considerando que não quiseste obedecer e servir ao Altíssimo com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo o que Ele proveu para teu usufruto, África, o africano, sobretudo o subsaariano, as regiões ocupadas pelos bantus, é rica em tudo. Então, servirás aos teus inimigos que o Altíssimo enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, até que te tenha destruído. Diz o Eterno: eu trarei vossos inimigos armados sobre vós. Inimigo que o Altíssimo envia. Quem é esse inimigo? A visão dada a um estadista, Daniel foi um estadista, como vossas excelências, se lhe revelou 4 grandes animais, algumas traduções dizem bestas, 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Mar. Mar
nas Escrituras, nunca se vai encontrar certas nomeações. Por exemplo, a palavra Europa não existe nas Escrituras. Não significa que a Europa tem uma história preponderante na evolução do mundo, na história mundial, mas não está o nome. Como se conhece a Europa nas Escrituras. Olha, mar é precisamente essa região do mapa. Região onde emergem os reinos ou as potências mundiais que estão relacionadas com a mulher e sua descendência, com Israel, com o povo do Eterno. Goyim é a palavra hebreia para os descendentes, os povos descendentes dos filhos de Jafé, precisamente que foram habitar essa região, gentiles. É um acrônimo hebreu, Goyim é um acrônimo hebreu em referência aos filhos de Jafé, um dos filhos de Noé. E está traduzido tanto em espanhol como em inglês, está traduzido como gentiles. Ilhas são as populações que ocupam a região do mar. Ilhas do mar são as suas colônias no além-mar, fora da Europa. Estes são os termos que vão encontrar nas Escrituras e vão dar pistas para entender bem os textos bíblicos. Portanto, 4 grandes animais diferentes uns dos outros que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão. O segundo animal, parecido com um grande urso. Outro, terceiro, semelhante a imenso leopardo. Um quarto animal, se diz terrível, não se encontrou algum animal selvagem, nem sequer feroz, que se equiparara, que o simbolizava. Então, o quarto animal, terrível, apavorante e extremadamente poderoso, com grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas. E mais, e pisoteava tudo que sobrava. Na história universal, os historiadores sabem que estes reinos, o primeiro leão se refere ao Império de Babilônia, o urso, Império Medo-Persa, o leopardo da Grécia, e o quarto, um animal indescritível, mas também um nome. Estes nomes são dados mesmo na Bíblia, a interpretação é dada nas Escrituras. E o quarto, não só é indescritível o animal, não se deu o nome, a Escritura não dá o nome do quarto império que seguiu a Grécia. Um fenômeno interessante, espetacular, que vai passar com esse quarto animal indescritível e inominável. Veja o que vai passar. Veja o que vai passar. A estrutura dos poderes de Satanás é cor vermelha. O dragão, é chamado dragão, é cor vermelha. O dragão é vermelho. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Algo espetacular. O dragão passou ao quarto animal, quarta besta, indescritível.
inominável. Isto é, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E a consequência disto, durante a governação desse império, durante esse império, toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta, o animal. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido autoridade à besta. Escuta bem. Toda a humanidade, todos os seres viventes, sob a influência desse quarto animal, passaram a adorar o dragão. De tal maneira que, com essa manobra, este monstro, ou este animal, ou esta besta, tem 7 cabeças. O quarto animal, ou esse monstro indescritível, tem 7 cabeças. Aquelas cabeças que recebeu do dragão. E tem 10 chifres que recebeu do dragão. E a mais horripilante deles, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade. E ainda pisoteava todos os restos que deixava para trás. Muito bem, vamos. Então, quem é essa gente inimiga do africano? A besta que subiu do mar, a potência que subiu, que ascendeu da Europa, tem 7 cabeças, G7. Tem 10 chifres, G10. Ferro e bronze e armamentismo. Fortaleza militar, muito forte. E pisoteia todos os restos que deixa atrás. Este que significa, veremos mais adiante. Mas, fazendo já, usando essa potência toda, as 7 cabeças G7 no seu tempo, aí para o século XV da nossa era, Bélgica, Espanha, França, Germânia ou Alemanha, Itália, Inglaterra e Portugal. E Portugal foi quem ideou a Conferência de Berlim, que passou entre 15 de novembro de 1844 a fevereiro 26 de 1885, na qual retalharam e repartiram-se as terras de Efraim, África subsaariana. Sim. O Eterno levantará contra ti uma gente de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia em mergulho. Gente cuja linguagem não entenderás, africano. Gente cuja linguagem não entenderás, esta que vem. Esse é o colonialismo, precisamente. O colonialismo não foi uma casualidade. É a forma que o Eterno castigou a Efraim, o africano. Não é o tema, mas só quero comentar esse obscurantismo, esse caráter tão obscuro. Gente cuja linguagem não entenderás. Você pergunta, algum africano entende sobre esta linguagem que chamam teológica ou o que de imaginologia, quem sabe, sobre essa antorcha? Alguém entende essa linguagem? Este é o jeroglífico do nome do Deus de Babilônia, o que veio do sol. Este é o sol, este é o jeroglífico do seu nome, esta é a coluna, o pilar, este é o templo. Este sistema, esta configuração, também se vê na religião desses 4 poderes, desses 4 impérios. Alguém conhece o significado
entende essa linguagem desse pilar, mas ostentam nos tempos de hoje. Em qualquer tempo vai encontrar esses pilares. Nas cidades, incluso no dia da luta contra a SIDA, o obelisco, essa coluna, diz que voltará se veste de vermelho. Alguém entende a linguagem dessa letra grega, que se chama delta, como usada pelo sistema religioso? Pronto. Este mesmo poder diz que sereis vendidos por escravos e por escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre em resgate. É assim que, deste modo, que os espalhará entre todos os povos, de um extremo ao outro da terra, e ali adorarão deuses alheios. Sobretudo, já na idade moderna, a essa besta se apresenta com uma besta ou animal com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, porém fala como dragão, porque recebeu o poder do dragão. Bem, em realidade, esses 2 poderes são, cordeiro já tem que ver com sacrifício, religiosidade. Cordeiro é um animal sacrificável, confiança no sangue do Salvador. Bem, e um chifre representa o euro-americano e outro chifre representa o poder europeu. Portanto, besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressa como o dragão. Mas também exercia a mesma autoridade da primeira besta, e em nome dela, daquela besta de 7 chifres, de 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, é o Ocidente. A besta é Europa, Europa e a Euroamérica. São os que encabeçam isso. As 7 cabeças, G7. 10 chifres, G10. E, sobressai nessa época, vocês, os africanos, serão motivo de horror, objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde os levar. É uma desgraça, então, para o africano, é um desastre. O africano formado com vocação para canto da adoração e o louvor ao Altíssimo. E está excluído de prestar culto ao Eterno. Está entregado à bicharada de prestar culto a deuses alheios, deuses dos seus inimigos e amos coloniais. Pois, o Eterno diz: eu lhe esconderei completamente o meu rosto. Eu os tratarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Ainda que berrem, ainda que vayam nos templos, xinguilem, cantem, gritem, berrem aos meus ouvidos, não os ouvirei. E nenhum Jaudi pronunciará meu nome de novo na terra de África, ou Mitzrayim. Assim está escrito, Jeremias 44, 26. Agora entende-se por que há tão alta mortalidade entre os africanos. Pois, quando falava o africano, ou Efraim, lá em Israel, na casa de Israel, o primogênito, havia tremor, todos o respeitavam. Ele era exaltado em Israel,
mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal. E, desde então, pela sua adoração a Baal, começou a morrer. Não é que antes não morria. Morre. Todas as nações, todos os povos morrem. Mas essa morte relacionada com a sua adoração a Baal é particular para Efraim. Por isso, a mortalidade é excessivamente alta do africano. Em conclusão, a primeira parte desse filme, dessa história, dessa apresentação, é que o Ocidente, assim como está hoje, já bem madura, bem identificada, OTAN, G7, UE, G10, é a potência que domina a ordem mundial estabelecida, a atual ordem mundial que está estabelecida para a devastação do africano. Então, você tem que pensar no fim, a necessidade de pensar no fim do tempo da devastação do africano. Então, a segunda parte do filme tem que ser a libertação do africano, de quem o Eterno diz, é o meu primogênito. É a libertação do africano da ordem mundial estabelecida para a devastação do seu povo. Falando da libertação do povo africano, vamos abrir um parênteses de algo que se chama independência. Proclamar a independência da Angola, do Congo, proclamar a independência de Namíbia, do Zimbábue, mas dentro da mesma ordem mundial, mantém-se a ordem mundial estabelecida para a devastação do africano, é complicado. É que o Eterno diz, eu mesmo punirei. Esse castigo que sofre o africano, é que diz o Eterno, eu mesmo o punirei e o açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens, os europeus. Então, esta ordem mundial sob o domínio do Ocidente é que o Ocidente é só o chicote, carrasco, o açoite na mão do Eterno, no qual o africano é devastado. A gente inimiga do africano é o Ocidente. Mas, veja a postura deles. Eles também só estão cumprindo o papel como chicote, como carrasco, na mão do Eterno. Portanto, a sua postura diz, seus inimigos disseram, nós não somos culpados. Eles não são culpados por serem nossos castigadores. O chicote sobre nós. Nós não somos culpados, porque eles pecaram contra o Eterno, sua verdadeira pastagem de justiça, e o Altíssimo, a esperança dos seus antepassados, que reuniu aos seus pais. Por isso, o Eterno diz, eu crio a inimizade. De tal maneira que criou uma inimizade do Ocidente dirigida contra o africano. Tomar armas para lutar contra essa potência, utilizada como chicote na mão do Eterno, não parece ser sábio. Porque eles não, o castigador é o Eterno. Eles só são instrumentos de castigo. Por isso o Eterno diz ao africano,
não subais, os africanos, não subais nem luteis, não entrem em guerra, para não seres vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Lutar, tomar, eles vos dão as armas que são utilizadas são dos europeus, para lutar contra eles. Quanta arma te vai dar? De que capacidade? Eis que eu te darei vitória, não pelo arco, nem pela espada, ou por intermédio de guerras, não. Tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros de poder populares. Ok? Ao africano, se ele diz, não assassinarás, amai os vossos inimigos. Se os europeus são vossos inimigos, há um mandato. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. De tal maneira que a relação entre o europeu, o ocidental e o africano é do ocidente para o africano de inimizade. E do africano para o ocidente é de amor. Por isso, nunca se vai conhecer um africano de sub-Saara, um bantu, que trame ou que tenha ódio e que discrimine um europeu. Não é seu caráter. Está feito para amar até os inimigos. Portanto, essa independência. Que independência? É admirável. Se uma pessoa vai em França, vai em Portugal, os europeus não celebram a independência. Isso não é independência, isso não é nada. A independência de um país é algo inviável. É uma utopia. Vejamos o país menos dependente do Ocidente é Cuba. Por um boicote não sábio, para não dizer estúpido, um boicote pouco inteligente, não sábio. É o país menos independente do Ocidente. Por ser menos, não é totalmente independente, é menos dependente do Ocidente. Como vive o povo cubano devido a essa condição? Uma vida difícil. Apesar de toda a heroicidade desse povo, muito difícil. Pela menos dependência que tem do Ocidente. É que uma nação, alguém que diz que lutar para uma independência total da Angola, isso seria um suicídio. Os países não são independentes entre si. As nações são interdependentes entre si, nas quais, sem que uma pretenda dominar a outra, o respeito ao direito alheio, a solidariedade e a cooperação mútuas, a equidade e reciprocidade dos benefícios contribuem para a paz entre os seus povos. O melhor exemplo é a interdependência das nações que constituem a UE. A França não é independente de nenhuma das nações da UE, das outras nações da UE, são todas interdependentes. Portanto, falar da independência de uma nação é uma falácia. Falemos melhor a liberdade. A liberdade que é a faculdade para escolher com quem interdepender, com quem se relacionar em interdependência. Porque veja, a independência
de qualquer país africano. Suponhamos, exemplo, a independência de Angola, a independência de Moçambique, a independência de... É só a retirada do europeu, deixando atrás a soberania, na qual é substituído pelo nativo, sem alterar a ordem mundial estabelecida para a sua devastação. De fato, na independência, pelo menos em Angola, a única voz angolana que clamou aos quatro ventos por uma nova ordem mundial feneceu. Agostinho Neto. Feneceu. A realidade da independência dos países africanos é que o inimigo ainda coloca um jugo de ferro sobre teu pescoço até exterminar-te. Até hoje. Esta é a condição que vivem os países independentes, os países africanos independentes da Europa. O inimigo europeu ainda coloca um jugo de ferro sobre teu pescoço. O que está sobre o teu pescoço é a cabeça, até exterminar-te. E ainda pisoteia todos os restos, todos os poderes que deixou para trás. Que isso? Deixa-me explicar melhor. A independência te deixa o jugo de ferro sobre o teu pescoço. Que é isso? É a deontologia política e a deontologia moral que o inimigo, o Ocidente, incute, e com a qual embriaga a consciência do africano, do governante africano, de tal maneira que, apesar da sua aparente retirada da soberania in situ, o europeu já não é quem governa, está como governante, como presidente. O Ocidente ainda pisoteia, domina todos os restos que deixou para trás, todos os poderes. Quer dizer, o jugo de ferro é a alienação cultural, a alienação política e a alienação moral que incutiu na mente do africano. Vamos dar um exemplo. Porque todos os deuses dos europeus, todos os deuses dos gentiles, são demônios, são ídolos. Isso está aí nas escrituras. Então o termo diz, porque todos os deuses dos europeus são demônios, tenham muito cuidado, depois de que eles tenham sido vencidos diante de vós, não caiam na trampa de imitá-los seguindo os seus passos depois da sua retirada. Guarda-te de seguir os seus deuses e dizer como adoravam aos seus deuses estas nações. Também queremos fazer o mesmo. Não faça isso. Não procederão assim com o Altíssimo, seu Criador. Por quê? Porque, inspirados pelos seus deuses, violaram as vossas filhas, as vossas irmãs, as vossas esposas. Exploraram os vossos recursos. Exploram. Inspirados pelos seus deuses, vos maltrataram, vos escravizaram. Por isso eu disse, não procederão assim com o Altíssimo seu Criador. Porque com os seus deuses, eles fizeram todas as abominações que o Eterno odeia. E o europeu o fez isso com o primogênito do Eterno. E qual é a nossa realidade? A independência. O africano, o Efraim, multiplicou os altares, multiplicou os templos, com os mesmos deuses dos seus anos. Seus altares só lhe serviram para pecar ainda mais.
E mesmo que eu lhes escreva todos os preceitos da minha Torá, aquela que foi desprezada desde o princípio, pelo qual estão sendo castigados, o africano, ele a estimará como estranha, não é para nós. Então, os governantes, por consequência disso, o Altíssimo, a cada governante, te afligirá com loucura. O governante vai tomar decisões, os governantes vão tomar decisões, vocês não entenderão por quê. Como estão governando para empobrecer mais os seus próprios povos, pior que o colono. Com cegueira, ignorância, só seguem o que dita quem expôs a mentalidade política, a mentalidade moral europeu. E o Altíssimo afligirá com loucura, cegueira e perturbação mental. Isso é a afrose. Uma perturbação que tem na mente do africano, que tem um sentido, como está sendo perseguido. De tal maneira, quando é governante, só a segurança, o objetivo da governação é por segurança. Toda a economia é invertida na segurança. Quando sai o presidente ou o chefe de Estado para uma região, se alguém atravessa a estrada porque o carro da presidência vai passar, o podem matar. É afrose, medo, insegurança anormal. Então o Eterno diz que trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do pacto que estão violando. A gente se oprimirá, se fará violência uns aos outros, todos contra seu amigo ou vizinho. Por isso a guerra entre nós mesmos africanos. De tal maneira que, durante a independência, o estrangeiro que está no meio de ti progredirá e terá mais sucesso todos os dias, enquanto tu regredirás a cada momento mais e mais. Ele emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás. O africano tem dívidas impagáveis. Ele será considerado como cabeça entre as nações e tu serás a cauda. Não tens nada que pensar, só tem que seguir o que eles ditam. Portanto, hoje, anunciamos independência, a deontologia política, governação, produção e distribuição de bens, o africano, o primogênito do Altíssimo, participa entregando os seus recursos naturais e mão de obra barata desde os escravos, o tempo da escravidão, os imigrantes, ou vem por algum negócio estrangeiro, vem por um negócio no país africano e paga uma coisa de nada sem direitos aos trabalhadores, mão de obra barata. O africano põe, nessa ordem mundial, o africano põe os seus recursos naturais e a mão de obra barata. E na deontologia política, na deontologia já moral, da adoração religiosa, as igrejas são propriedades, as igrejas na África são propriedades do europeu. São negócios de recolha de dízimos, ofertas, esmolas e coletas das mãos dos pobres de África e em divisas, se compra divisas, em maletas, saem do país, não por vias oficiais, em maletas.
fuga de divisas, empobrecendo o país. É assim que, na independência, se no tempo colonial éramos pobres já, depois da independência passamos de pobreza a pobreza extrema. Uma alienação cultural que traz uma confusão na sociedade. Miséria. Mais discriminações, além das discriminações raciais, discriminações partidistas, regionalistas. Improdutividade do campo. Afrouxe. Morte ainda multiplicada. Quer dizer, a independência de cada nação africana exacerbou a devastação do africano. Por isso, falar da independência não parece ser muito inteligente. Falemos da liberdade, sim. A liberdade do africano das mãos do Ocidente. Como isso? Bom, quando o Eterno estabelece um castigo para o seu povo, sempre, e uma constante, estabelece também o período de quanto vai passar no castigo. E é o fim do tempo de castigo para o africano. Só para fazer-se efetiva, só se necessita o clamor do africano, que deve ser: tu me castigaste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Porque entre as tribos de Israel, o touro representa o africano. O touro, a bandeira do Efraim, é o touro. Por exemplo, de Judá, o leão. De Efraim, o touro. Por isso, tu me castigaste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Transforma-me. Essa é a petição que devemos apresentar como povo, como nação, desde o presidente, do chefe de Estado ao mais simples, do mais rico ao mais pobre. Transforma-me, restaura-me, para que eu seja, de fato, restaurado. Porquanto tu és o Altíssimo, o meu Criador. Em verdade, depois de desviar, eu me arrependi profundamente. Depois que compreendi, escutando e compreender, bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou de veras avergonhado e humilhado porque trago sobre a minha pessoa a desgraça. Vivemos a desgraça. Sabe, se assim o fizermos, o Eterno dirá: ouvi claramente, Efraim, ouvi claramente o africano lamentando-se. Eu transformar-lhe-ei. De tal maneira que cada chefe de Estado, nesse clamor, coloque marcos e põe sinais nas estradas. Isso não é de ministro de algum templo, não. É a cargo do chefe de Estado, do governo. Coloca marcos e põe sinais nas estradas do arrependimento do seu povo. Reflete sobre o caminho pelo qual andaste e volta depressa ao Eterno. Então, assim será efetiva a eliminação da ordem mundial estabelecida para a devastação do seu povo. Como fará o Eterno? Bem, veja aqui, quando Israel se dividiu nessas duas nações, e as duas nações caíram na idolatria, o açoite ou carrasco que o Eterno usa para castigar o seu povo é o Ocidente. É o Ocidente. Então o Ocidente resgata o seu povo e o liberta das mãos do seu dominador. Como o faz? Ok. O Altíssimo, ele muda as épocas e as estações, destrona governantes e os estabelece.
Para isso, ele geralmente provoca uma confrontação entre o Ocidente e o Oriente e põe uma carnada para resgatar seu povo. Ele põe uma carnada e diz: eu chamo do Oriente uma ave de rapina de uma terra distante, o homem da minha escolha. Eu mesmo haverei de organizar e mobilizar uma poderosa coalizão de fortes nações, e estas fortes nações que sempre cumprem cabalmente suas missões. Eu o disse, eu o executarei, eu o delineei, eu assim cumprirei a minha vontade de resgatar o seu povo das mãos do seu dominador. Vejamos como foi a libertação de Judá das mãos do Ocidente, no então, que era a Babilônia Antiga. Aí passaram 70 anos. Ao fim dos 70 anos, cumpriu com a sua palavra de trazer do Oriente o homem da sua escolha. E houve uma confrontação do Ocidente contra o Oriente. A carnada foi a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia foi a que foi sacrificada. Por um lado do Ocidente, orquestrado por Nabonilo, mas no terreno Baltasar enfrentando. Por lado do Oriente, Ciro, o homem da minha escolha. Foi assim que a ordem mundial para a devastação de Judá foi eliminada. De igual forma, a libertação do africano das mãos do Ocidente, hoje, chamada Babilônia Apocalíptica, o tempo em que o africano, o Efraim que saiu, foi invadido e deportado por a Síria, já se cumpriram 390 por 7, isto é, 2.730 anos. Agora chegou o tempo de eliminar a ordem mundial estabelecida para a devastação do africano. Bem, se a semelhança for exata do Ocidente, orquestrado por Biden, mas no terreno, Zelensky, do Oriente, Putin, o homem da minha escolha. A carnada, quem é sacrificado é a Ucrânia. A Ucrânia é a carnada deste conflito, uma guerra geopolítica euroasiática. Vejam só que a poderosa coalizão de fortes nações, os medos e persas, são os mesmos. Os medos são os eslavos. E os persas são os iranianos. E sempre cumprem cabalmente suas missões, diz o Eterno. O mesmo povo que libertou Judá das mãos do Ocidente, Babilônia Antiga naquele tempo, são os mesmos povos, são as mesmas gentes que estão hoje contra o Ocidente. E o Eterno diz: eu afirmo, o meu propósito de libertar o africano, o meu primogênito, o meu propósito será realizado. Eu assim cumprirei a minha vontade. Então meditemos, senhor chefe de Estado, Vossas Excelências, meditemos. A guerra mundial
Esta é uma guerra mundial. A guerra mundial é uma guerra é toda a guerra da Europa com efeitos graves em todo o mundo. Não podemos pensar que a guerra está lá e nós vamos sair ilesos. E mais, poderão morrer lá africanos nessa guerra. Saídos da África. Exército saído da África. Se não trabalhamos com sabedoria. Então, em função disso, uma exortação ao africano, já sabendo, consciente que é primogênito do Altíssimo, sabendo que é o representante de Israel, o mediador do Eterno. É o mediador do Eterno entre o Oriente e o Ocidente. Aqui, nesta guerra atual, onde a Ucrânia é acarnada, o Ocidente, como liderado por Biden, mas no terreno de guerra por Zelensky, versus Putin, que lidera a frente do Oriente, a exortação é que os africanos, os chefes de Estados africanos, dispõem-se para a mediação africana nesse conflito. Porque o africano é que tem a vocação inata, como israeli, como primogênito, tem a vocação inata. O Eterno nos vai pôr a palavra de convencimento. Não podemos dizer que bem feitos porque nos colonizaram. Não, Senhor. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Ajudai, compartilhai, sustentai ou dai suporte aos vossos inimigos. Neste momento, o suporte que necessitam é a mediação. Há dois argumentos para a mediação. Argumento número 1. Já sabemos que o Ocidente comanda a ordem mundial estabelecida para a devastação do africano. Mas combater o Ocidente é diferente de estabelecer nova ordem mundial. O que o africano necessita, o que o mundo necessita, é eliminar a ordem mundial estabelecida para a devastação do africano. Não é a eliminação do Ocidente, do cidadão ocidental, é a eliminação da ordem mundial. Então, combater o Ocidente tem que ser uma guerra mundial destrutiva, devastadora, e quem sabe como vai terminar a guerra. Mas para estabelecer uma nova ordem mundial, isso é suficiente uma concertação política internacional. Esse é o argumento número 1. O argumento número 2 é o fim da carnada sem a intervenção do mediador do Altíssimo. No tempo de Babilônia antiga, na luta contra o Ocidente, entre o Ocidente e o Oriente, não houve intervenção do mediador do Altíssimo. A casa de Israel já estava endebandada, dispersa. Judá estava na catividade de Babilônia. Não houve intervenção do mediador do Altíssimo. O fim da carnada, a cidade de Babilônia, sumiu, desapareceu. Até hoje, já não existe a cidade de Babilônia. Portanto, clamo por uma intervenção. O povo ucraniano é inocente. Não, está sofrendo. Está sendo sacrificado. Portanto, a mediação africana para uma concertação política internacional, para estabelecer-se uma nova ordem mundial,
o Ocidente entre o Oriente mediada pelo africano. Assim, pode-se salvar a Ucrânia. A mediação africana, se for efetiva, se for se realizar, então, assim diz o Eterno, sereis chamados mediadores ou reconciliadores do Altíssimo, ministros do Eterno, alimentar-vos-ei, escuta bem, alimentar-vos-eis das riquezas das nações, e a vez de suceder-lhes na sua glória. O africano, como representante de Israel, mediador, será como mediador entre as nações do Ocidente e o Oriente, então será uma bênção sobre a face da terra. Em síntese, o africano é quem diz o Eterno: minhas palavras estão nele, é o meu primogênito, representante de Israel, portanto, mediador do Eterno entre as nações do Ocidente e Oriente, a realeza da casa de Israel, criado para canto da adoração e louvor ao Criador, a apostatomia, quem ostenta a apostatomia ou a circuncisão como marca do meu pacto para sempre. Só lhe falta o seu ponto vermelho e lhe faltam as riquezas para confirmar o seu pacto. Portanto, se a nível externo devemos procurar a mediação para pacificar o Ocidente e o Oriente, a nível interno africano, vamos buscar as riquezas inerentes ao pacto eterno. Porque a sorte predestinada para o africano, diz, o Altíssimo te dará grande prosperidade, te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo devido e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestar. O Eterno fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Esta é a sorte predestinada para o africano. Mas, pela maldição que temos, não a desfrutamos. É necessária a liberdade do africano da ordem mundial para a devastação do seu povo. É tudo quanto apresenta Vossa Excelência, Senhor Presidente, através de quem, Senhor Presidente de Angola, através de quem endereço uma mensagem para todos os chefes de Estado africanos.